Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Ei, Maíra, tudo bem? Conseguiste fazer a entrega lá? Tudo certo, consegui sim, professor. Fiz hoje de tarde. E Ótimo. o arquivo certo dessa vez. Isso é importante. Como diz o ditado, errar é humano, né, ué? Não, e eu fui lá olhar minha nota e apareceu não consta. Eu, gente, que é isso? Eu fui, entreguei, aí eu voltei lá na entrega, abri, aí eu vi que tinha ido o arquivo errado. Pois é. Aí eu digo, bom, eu vou publicar como NC, que é a única coisa que o sistema permite, né? Para que tu pudesse ver, porque eu não tenho como botar, eu não vou botar zero, né? Porque esse zero seria uma nota que tu ia interpretar que estava tudo errado, né? Então, Não, olha, é a segunda vez que eu faço isso nesse semestre. Eu fiz isso com outra professora também. Só que eu não coloquei o enunciado, eu coloquei um trabalho de outra disciplina e depois que eu fui ver que eu tinha trocado tudo. sim, isso aconteceu comigo, com uma outra aluna que me entregou um trabalho que não tinha nada a ver com o que eu pedi, até devia ser outra matéria até. Então, às vezes as pessoas de repente se atrapalham ali no. De repente tem mais de uma atividade ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, aí tem que estar muito atento, né, na hora de anexar os arquivos para não selecionar o arquivo errado. Já fiz isso, só que em vez de colocar o trabalho, eu coloquei o trabalho que era para fazer, tipo, o Sim, enunciado do trabalho, assim. sim, É sim, isso que eu é. fiz isso agora. É isso que ela fez, ela colocou o enunciado das questões, né? É que eu tenho uma página, uma pasta para cada disciplina, né? E eu Ah, faço download dos enunciados. E aí, na hora de entregar, eu entreguei o enunciado. é. Tem que botar, sei lá, procurar botar um nome assim que seja fácil de identificar que aquele nome corresponde, sei lá, aquilo, avaliação um resposta, enfim, né, botar um nome que indique o conteúdo, mas eu sei que às vezes a gente está meio desatento, então isso pode acontecer, né, esse tipo de situação. É possível a gente se enganar. Bem, pessoal, já são 9h06. Eu vou iniciar, na aula de hoje eu vou fazer uma pequena revisão ali das técnicas de ajuste, né, que eu falei na semana passada, né, sobre o critério dos mínimos quadrados utilizado para determinar a função que melhor se ajusta a um conjunto de pontos. E então depois eu vou mostrar mais um exemplo, um exercício com um conjunto de pontos ali para fazer a determinação da função de ajuste e, e analisar a conclusão. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Só antes do senhor começar, Ah, só queria dizer que eu acho que eu vou ter que sair mais cedo hoje, que eu vou ter que trabalhar daqui a pouco. aham, Eu vou ter que só sair mais cedo, umas 10 horas, eu acho. tá. Ah, tranquilo, eu entendo. Uhum. Essa é uma característica, né, dessas aulas, às vezes as pessoas têm outros compromissos. Mas assim, Vinícius, fica tranquilo, né? O que eu sugiro sempre é o pessoal tentar acompanhar, né? Não deixar acumular muita coisa, porque depois Uhum. fica difícil. Né? Depois eu vou olhar a aula de onde eu parei, né? Daí Aham. qualquer coisa, dúvida, eu mando pro senhor daí. Isso, tranquilo. Obrigado, senhor. Então vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o texto que eu já utilizei na outra aula. Vou fazer uma breve revisão aqui, acho que é sempre bom. Né? Então, esse tópico, ajuste de curvas ou ajuste de equações,
se utiliza de um critério chamado critério dos mínimos quadrados para resolver o seguinte problema, né? Dados um conjunto de pontos, x1, y1, etc., xn e yn, esses pontos aqui são pontos que podem ser obtidos experimentalmente, né? Uma pessoa que faz testes no laboratório, pode ser resultado de uma pesquisa, né? Por exemplo, hoje mesmo eu assisti um trabalho ali no Salão de Iniciação Científica, e o trabalho era sobre o ajuste a um conjunto de pontos que era o número de pessoas infectadas pela Covid-19, né, nos primeiros meses de março até julho de 2020. Né. Então, a estudante apresentou lá um conjunto de pontos e determinou uma função de ajuste àquele conjunto de pontos. Então, são muitas as possibilidades, né? Inclusive, né, existem possibilidades de utilizar outras funções, né, diferentes daquelas que estão sendo apresentadas aqui. Eu posso ter mais de uma variável independente, inclusive. Aqui eu estou trabalhando com funções que dependem apenas da variável x. Eu posso ter na função de ajuste 2 variáveis independentes ou 3 variáveis independentes, enfim. Tá? Então, o objetivo é, dados os pontos, né, descobrir a função p de x que melhor se ajusta aos pontos dados, e esta função é a que minimiza esta soma, né, que é o somatório, quando i varia de 1 até n, do quadrado de p de xi menos yi. yi são os valores aqui dos pontos, né, já conhecidos, e o p de xi representa o valor da função de ajuste calculado no ponto x igual a xi. E por que então, né, acontece esta modelagem com esta soma dos resíduos elevados ao quadrado? Eu comentei, né, que essa função é uma função diferenciável, e num ponto de mínimo de uma função diferenciável, sendo ela uma função de 2 ou mais variáveis, as derivadas parciais se anulam, e esta propriedade é que permite definir um sistema de equações que vai possibilitar o cálculo dos coeficientes da função de ajuste. Então aqui graficamente, né, nós temos uma situação, né, um certo conjunto de pontos, né, que é chamado gráfico de dispersão dos pontos, né, e aqui a reta, né, que se ajusta aos pontos. Então é muito importante entender que na definição, né, da função de ajuste, a gente não exige que a função coincida com os pontos tabelados, né? Certo? É diferente do conceito da interpolação. Né? Então aqui nós temos no gráfico uma função de ajuste linear e as pequenas diferenças aqui, né, entre a função de ajuste e os pontos tabelados. Então os tipos de ajustes mais usados são a função linear, que eu comentei com vocês, né, pela questão do custo-benefício. É uma função linear, é uma função tecnicamente bastante simples de ser trabalhada por profissionais das mais variadas áreas, né? O pessoal da engenharia, das várias engenharias, matemática, física e outras áreas que são mais voltadas para as ciências exatas, tem mais familiaridade, né, com as funções matemáticas. E a função linear é uma função extremamente simples do ponto de vista algébrico, é uma função que tem uma lei como esta aqui, ó, p de x igual a 0 mais a1x, né? Isso aqui é a lei que representa qualquer função de ajuste linear, né? Onde o a0 e o a1 são coeficientes. O a0 é a constante que representa a ordenada, né, onde a reta intercepta o eixo vertical, né? E o a1 é o chamado coeficiente angular da reta, né? Essa função é chamada de função de ajuste linear ou regressão linear. E ela, como eu disse, né, é bastante simples do ponto de vista da sua obtenção. Só tem 2 coeficientes a serem determinados, né? E o entendimento do comportamento de uma função de ajuste linear é bastante simples, é bastante conhecido, é bastante acessível, né, a profissionais das mais variadas áreas de conhecimento. Então, essa função, eu indiquei lá, né, que um dos critérios é identificar que a coluna das diferenças finitas de primeira ordem é praticamente uma constante, ou as diferenças divididas de primeira ordem
representa um valor aproximadamente constante, né? Outra forma de identificar que essa função se ajusta bem ao conjunto de pontos é usar o gráfico, né, dispersão dos pontos, e observar que o gráfico está com os pontos distribuídos aproximadamente ao longo de uma reta. Essa também é uma possibilidade quando o número de pontos não é muito grande, né? Claro que é um pouco arbitrário a gente dizer quando é que o número de pontos é grande ou não, mas imagina se tiver, vou dar um exemplo, tiver, sei lá, 200 pontos, né? Aí, nesse caso, fazer uma observação a partir do gráfico pode se tornar difícil, né? Porque o número de pontos é muito elevado. Você tem lá meia dúzia de pontos, né? Isso pode ser um critério. A gente faz o gráfico e observa lá que os pontos estão ao longo, né, aproximadamente ao longo de uma reta. Então, pessoal, esse sistema de equações que aparece aqui, ó, né, vocês estão vendo aqui na tela, ele decorre desse critério chamado critério dos mínimos quadrados, quando eu trabalho com esta função aqui, né? Se eu substituir, né, essa função de ajuste P de x igual a 0 mais A1x, aqui nesta expressão, né? E exigir então que essa soma seja mínima, fazendo o cálculo de derivadas parciais em relação ao coeficiente A0 em relação ao coeficiente A1, eu vou obter este sistema de equações. Então, o que vocês estão vendo aqui já é o sistema pronto, né? Eu não estou fazendo aqui toda a dedução matemática desse sistema de equações. Eu só estou indicando para vocês, só estou justificando que esta é a técnica, é o conceito, né, a base teórica desse sistema de equações é uma propriedade das funções de várias variáveis. Imagina um paraboloide, por exemplo, né, um paraboloide com a boca virada para cima, assim, né, com uma cuia, né? Então ali onde a cuia faz a volta ali, ó, né, ali a gente tem as derivadas parciais iguais a zero, é um ponto de mínimo, né, daquela superfície. E isso faz com que este sistema de equações deve ser resolvido e a solução desse sistema de equações vai nos dar os coeficientes, o A0 e o A1, lá da função de ajuste, né, que é definida por essa lei aqui, ó, P de x igual a A0 mais A1 vezes x. Então, veja, a notação utilizada aqui, eu destaco porque pode ter diferenças na literatura, né? Os somatórios variam todos de 1 até n. Então, eu tenho n vezes o A0, mais o somatório de xi vezes o A1, igual ao somatório do yi. E na segunda linha, na segunda equação, o somatório de xi vezes o A0, mais o somatório de xi ao quadrado vezes o A1, igual ao somatório do xi vezes o yi. Então, resolvendo esse sistema, eu terei os coeficientes, o A0 e o A1. E para resolver esse sistema, eu posso usar o método de Gauss, né, que me dá, então, os dois coeficientes nessa ordem. Ó. Calculando primeiro o A1, pela fórmula aqui destacada em tela. Né, vamos botar aqui uma fórmula, uma fonte um pouco maior aqui. Uma vez calculado o A1, vou calcular o A0. Tá? Então, vejo que no cálculo do A0 entra aqui o A1. Né? Então, é necessário fazer a aplicação dessas fórmulas nessa ordem. Calcula-se o A1, porque aqui no cálculo do A1 só vai usar os somatórios que aparecem lá, né, no sistema normal e o coeficiente n. Né? Certo? Bom, então, uma vez obtidos esses coeficientes, a gente escreve, né, a função de ajuste, que é P de x igual a A0 mais A1x. Vou aumentar essa fonte aqui que está um pouco pequena, eu acho, para enxergar, né? E este coeficiente de determinação aqui, pessoal, que eu comentei na outra aula, né? Ele é um coeficiente que nos dá, digamos, a explicação, né, digamos assim, o quanto aquele modelo de ajuste linear explica aquela situação. Digamos que o R2 seja 0,8, né? Então, alguns autores interpretam que 0,8 significa que o modelo explica, digamos, 80% daquele modelo. Né?
Então a gente fez aqui este exemplo da população mundial, tá certo? Fizemos aqui os cálculos, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa planilha, ó. Acho que essa planilha é 1 aqui, né? Deixa eu ver. Onde é que está aqui? 3 e 1. Deixa eu ver aqui. Assim, eu fiz essa alteração aqui, né? Os pontos, então eu fiz a alteração, considero que o x igual a 5 representa o ano de 1985. Deixa eu ver aqui. Onde é que está o exemplo aqui? Não está mais. Que estranho. Eu acho que eu fiz de outra forma, que não fiz na planilha nesse primeiro exemplo, então. Então, estão aqui, né, Vou fazer aqui, não tem problema. Vou fazer de novo. Vou fazer aqui na planilha. Vou botar aqui. Então, vamos lá. I, XI e YI. Nós temos aqui, no caso do probleminha ali da população mundial, né? 5, 10, 15 até 30, né? Vamos botar aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25 e 30, né? E aqui a população é 4,9, 5,3, 4,9, 5,3, 5,7, 6,1. Esses dados aqui são dados oficiais, sabe, pessoal? São dados reais, né? 6,5 e 6,9. Claro que são estimativas, né? Não, porque tem muita discussão, né, sobre as técnicas de cálculo dos censos, né, das populações dos diferentes países. O que a gente sabe é que tem certos países que são mais organizados, né, então, naturalmente, vão ter dados mais confiáveis, digamos assim, né. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma tradição no cálculo do censo populacional, então existem técnicas, né, já bastante conhecidas, né. Às vezes acontece, né, como aconteceu nesse ano, estava previsto um censo, ele foi adiado, né, em função da pandemia. Às vezes acontecem de censos serem adiados por falta de recursos financeiros, né, porque tem custo, enfim, né, então tem uma série de situações que ocorrem, tá? Então, olha aqui, ó, a ideia aqui desse problema é que o x igual a 5 representa o ano de 1985, né? Isso aí foi dado lá no início, tá? Então, 5, se o x igual a 5 é o 1985, 1990 vai ser 10, né? Aqui vai ser 15, aqui vai ser 20, 25 e 30, por isso que a tabela ficou dessa forma aqui, tá? Então, para eu resolver esse problema, eu preciso calcular uma série de somatórios. Vamos olhar aqui as fórmulas. Aqui, ó. Eu preciso calcular o somatório de x, o somatório dos y, o somatório de x vezes y, o somatório de xi ao quadrado, né? Então, tudo isso eu vou fazer aqui, ó, na planilha, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, xi elevado ao quadrado, né? Então, aqui, ó, eu deixo o cursor ali, né? Marcando a célula, coloco lá na barra de fórmula igual, aí pego o x e elevo ao quadrado, né? E arrasto aqui. Certo? Então, cada um desses valores aqui representa o valor do x elevado ao quadrado, né? Aqui eu vou fazer o xi multiplicado pelo yi, né? Então, eu coloco lá na barra de fórmula igual, pego o x e multiplico pelo y correspondente ali e
multiplico tudo aqui. O que mais que precisa ali? Somatório. Isso aqui eu posso depois elevar ao quadrado, né? Tá. Então, tá tudo ali, né? Agora eu vou calcular os somatórios aqui, ó. Vou botar aqui assim, as somas. Vou botar em maiúsculo aqui. Então aqui, ó. Vou lá na barra de fórmulas, escrevo lá o sinal de igual, né? Seleciono a função soma lá, que é uma das primeiras que aparece, porque eu já usei, né? Ela fica lá na memória. Dou OK, geralmente ele já pega a coluna inteira, né? Só confere ali, tá certo? Ó, da linha H3 até a linha H8, ó. H3 é essa célula, vai até H8. Então ele soma todas as células da posição H3 até a posição H8. Aí tu pode pegar uma calculadora se quiser verificar, né? Mas até dá para fazer a conta rapidinho aqui, ó. 5 mais 30 é 35, 10 mais 25 é 35, 15 mais 20 é 35, 3 vezes 35 é 105, né? Bom, aqui vai ser a mesma coisa. Tu vai somar aquelas linhas aqui da coluna do Y, né, da célula I3 até a célula I8, tá? 35,4, né? Aqui a mesma coisa, vai somar todos os valores de x elevados ao quadrado. E aqui o somatório das multiplicações dos pares xy. Pronto, somou tudo ali. Aqui a gente vai colocar o A1. Né? Opa, o A1. Aqui a gente vai colocar aqui algumas quantidades. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui mais para baixo. E como a fórmula do A1 é um pouco complicada, eu não recomendo fazer tudo uma linha só. Né? Eu vou fazer a linha do numerador aqui, é n vezes o somatório de xy, i vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório dos y. Né? Então, ó, igual. O n é este valor aqui, né? Vezes. Ó, somatório de x vezes y. Então, este número aqui, vezes este número aqui. Menos o produto dos somatórios, né? Ó, somatório de x vezes somatório de y. Somatório de x multiplicado pelo somatório do y. Vai dar Enter. E o denominador? Denominador da fórmula, n somatório dos quadrados de x menos o quadrado do somatório de x, né? Então, igual. O n aqui é 6, nesse caso, né? Vezes este valor aqui, menos, abre parênteses, somatório de x, tudo elevado ao quadrado. Então, finalmente, tu vai dividir uma coisa pela outra, né? Vai dividir esse número por esse aqui. Vamos ver. Vamos ver se a gente acertou o cálculo aqui. Ó, o A1 é 0,08, então tá certinho ali, né? Agora, vamos calcular o A0. O A0, voltando lá, é somatório de y menos o A1 vezes somatório de x sobre n. Então, o cálculo do A0. Somatório do y, vou botar um parênteses aqui, ó. Somatório dos y menos o A1 vezes o somatório de x, tudo isso dividido por n. 4,5. Tá? Então, esse aqui é o A0. Esse aqui dá para calcular direto porque é o formulário é mais simples, né? Vamos conferir aqui. Somatório do y menos o A1 vezes o somatório de xi sobre n. Então, é isso aí. Então, a função de ajuste, né? Ó, vou colocar aqui. Função de ajuste. E de xi. Né? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar aqui os valores correspondentes à função de ajuste calculadas nesses pontos aqui, né? Então, o A0
Ó, então aqui, ó, um truque aqui, ó, a gente vai calcular essa célula aqui, nós vamos apertar F4, tá? Porque daí ela vai ficar congelada. Vezes o XI mais... Ah, não, peraí, esse aqui é o A0, não, peraí. A0 congelado mais, aí é o A1, né, que multiplica o X. O A1 congelado vezes o XI. Aí dou Enter. E agora eu vou esticar aqui, ó. Vou arrastar aqui. Certo? Então a gente tem que comparar esta coluna, vou destacar aqui em vermelho, com essa aqui, ó. Vou botar em vermelho. Vocês vejam que os valores, né, eles coincidem. Por quê? Porque os pontos eles estão perfeitamente alinhados, né, pessoal? Quer ver, ó? A gente viu lá se a gente fizer o gráfico. Para esse conjunto de pontos, a gente vai ali em inserir, né, o gráfico de dispersão, ó, esses pontos aqui estão perfeitamente alinhados, né? Certo? Então, como os pontos estão perfeitamente alinhados, a função de ajuste vai exatamente ser uma reta, né? Então, se vocês calcularem aquelas diferenças, vai dar zero, né, em todos os pontos, então a soma vai ser zero, né? Porque aqui, neste caso, ó, vou botar aqui para baixo. Ó, se eu fizer, né, P de xi menos o yi elevado ao quadrado, vai dar zero em tudo, né? Porque eu tenho que pegar cada um dos valores, né? Ó, tem que pega esse valor, menos este aqui, e eleva ao quadrado. Evidentemente que vai dar zero, né, em todos os pontos, porque a função de ajuste vai dar zero. Então a soma desses valores, que é o S, né? É a soma, né, neste caso vai dar zero, tá? Então é um ajuste, digamos assim, perfeito, né? Se vocês calcularem o R2, né, quanto é que vai dar o R2? Deve dar 1, tá? Calcular o R2, que é o coeficiente de determinação. Tem que fazer essas contas todas aqui. Somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n ao quadrado. Então vamos ver. Vamos calcular aqui o numerador. Igual. Somatório de xy, deve estar, tá aí aqui. Menos o somatório de x vezes o somatório do y dividido por n, tudo isso elevado ao quadrado, né? Isso aqui é o numerador. Vamos conferir aqui. Somatório de xy menos somatório de x vezes somatório dividido por n elevado ao quadrado. Aí tu vai fazer somatório de x ao quadrado menos o quadrado do somatório de x sobre n. Somatório igual a somatório de x ao quadrado menos o somatório de x dividido por n. Vamos ver aqui. O quadrado aí. Aqui tu vai fazer agora a versão para o y, né? Somatório do y ao quadrado menos o quadrado do somatório dos y sobre n. Então esse valor aqui está faltando. Então vamos calcular. Aqui, yi elevado ao quadrado. Opa. Não é isso. Não é uma fórmula. É simplesmente um texto aqui. yi elevado ao quadrado. A gente vai pegar cada valor de y e elevar ao quadrado. Então, vai pegar, por exemplo, essa célula aqui e elevar ao quadrado, né? Pegamos aqui. Tá? E aqui nós vamos somar. Soma todas aquelas linhas
Então, agora, nós vamos pegar este número menos o somatório dos y's, elevado ao quadrado, dividido por n. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Somatório y ao quadrado menos o quadrado do somatório do y sobre n. Esse aqui como é que é? Esse aqui tem alguma coisa errada. Tudo elevado ao quadrado. Somatório de x e y menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n. Quanto é que deu esse R2 aqui? Teria que dar 1, né? Vamos ver aqui a fórmula. Somatório de xi. Por que não dá 1 esse negócio aqui? Não sei que essa fórmula está errada. Não, tá falta certinho. Vamos ver aqui. Então agora eu vou fazer igual este valor dividido por, mas não vai dar, né? Ah, talvez dê. Acho que vai dar. Ah, é, deu certinho. Só que eu botei no lugar errado. Pega igual a este valor dividido por este vezes este. Então, realmente, o R2 vale 1, né? Significa que os pontos estão perfeitamente aliados, ou seja, esse modelo explica 100% desta situação. Tá? Então, tá certo. Então, foi bom ter feito essa revisão aí. Muito bem. Então, depois a gente fez um outro exemplo, e né, também é um ajuste linear aqui, eu já fiz esse exemplo. No caso da função quadrática, este é o somatório, esse é o sistema, né, que deve ser resolvido para obter os coeficientes o A0, o A1 e o A2. Né? E no caso da função exponencial, que foi um dos exemplos que eu fiz na aula passada, né, a gente tem que fazer um processo chamado de linearização, tá? E esse processo ele supõe isso, né? Ó, tu tem aqui da seguinte forma, né? Vamos explicar aqui, ó. Tá? Então é assim, né? Tu tem o y, a gente faz assim, né? A gente chama de y a função, puxa vida,
o Y, que coisa séria. Y igual a vezes a exponencial e elevado na bx, né? Então, tomando logaritmo, teremos, né, ln de y igual a ln desta expressão aqui. O que acontece? Quando eu tenho uma multiplicação, né, pessoal, significa que isso aqui é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de E na bx. Isso é uma propriedade do logaritmo, né? Transforma produto em somas. E isso aqui resulta, então, logaritmo de A mais B vezes x, porque a função exponencial e o logaritmo, uma são inversa da outra, né? Então, este número aqui é chamado de A0. Então, o A0 vai ser exatamente o logaritmo natural de A. E o A1 vai ser o B. Então, a gente transforma a nossa função, que é uma função exponencial, numa função linear na nova variável. Então, se eu chamar de z o logaritmo do y, se eu chamar o logaritmo de A de A0, então, nessa nova variável, eu tenho este modelo aqui. Né? Então, é um modelo linear nas variáveis x e z. Tá? Então, eu nem preciso botar o A1 aqui, eu posso botar simplesmente B aqui. Né? Pronto. Então, eu tenho que resolver este ajuste na variável z, transformando o sistema que eu tinha lá no início para o ajuste linear, substituindo onde eu tinha y por logaritmo de y, porque foi isso que foi feito. Ó. O y foi substituído pelo logaritmo do y. Então, nós tínhamos o sistema originalmente a ser resolvido para o ajuste linear, então ele foi digamos, adaptado, tá? Para essa situação aqui em que eu tenho um ajuste do tipo exponencial, certo? Então, essa é a ideia, né, desse processo que é chamado de linearização. A gente aproveita, digamos assim, né, um modelo que está pronto. Então, lá naquele sistema que foi feito antes, eu vou fazer todos os cálculos colocando o logaritmo do y no lugar do y, inclusive aquelas fórmulas de resolução do sistema normal. Tá? Então, essas fórmulas que aparecem aqui, ó, eu vou adaptar para calcular o A0, né, e o A1, que é o B, lá do modelo exponencial. Ó. No lugar do B, eu vou colocar o A1 no lugar do B, e no lugar do Y vai aparecer o logaritmo de Y. Então, eu vou fazer uso desse somatório aqui para calcular o B, e o uso desse somatório para calcular o A0, também fazendo o ajuste aqui, ó, onde aparece Y, eu vou substituir por somatório de logaritmo de Y. Né? Então, esse é o ajuste que deve ser feito. Se não, se você não quiser usar aquelas fórmulas, né, o que vocês têm que fazer? Tem que montar o sistema e resolver pelo método de Gauss. Né? Também é uma solução. Então, aqui, neste exemplo 2, né, nós fizemos um ajuste que expressa um modelo de dependência do número de bactérias existente em uma cultura após X horas. Então, aqui eu tenho, na primeira linha, né, o número de horas, que é a variável X, e aqui na segunda linha, o número de bactérias por volume unitário. Né? Então, inicialmente, há 32 bactérias, né? Após 1 hora tem 47, após 2 horas tem 65 e assim por diante até 6 horas que tem 275. Né?
Ó, então aqui, ó, esse é o gráfico da dispersão dos pontos, né, que a gente pode obter lá no próprio Excel. Quer ver? Que a gente fez lá este exemplo. Bom, deixa eu ver aqui, acho que é esse aqui. Tá aqui, ó. Esse é o ajuste exponencial aqui das bactérias. Nós temos aqui, nessas duas colunas, né, os pontos da tabela. Ó. O X representando o tempo em horas e o Y representando a quantidade de bactérias. Né? Aqui, ó, eu coloquei, então, né, o índice iniciando em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Esse aqui é o N, que vai aparecer lá na nossa solução, no nosso sistema. O que mais, então, que precisa, né, pessoal? Ó, eu calculei o somatório de x ao quadrado, aqui tem o somatório dos logaritmos, tem os logaritmos dos y, né? Então, aqui, ó, para cada valor de y, eu calculei o logaritmo natural, ó. O logaritmo de y para todos os valores do y. Então, aqui nessa coluna, né, vocês podem usar o ln conforme aparece ali no modelo, né? Aqui vocês têm que multiplicar o x pelo logaritmo do y. Então, cada uma dessas células representa a multiplicação do x, que está nessa coluna, pelo logaritmo do y correspondente. Aí vocês vão ter todas essas quantidades aqui. Nesta última linha são as somas, vou colocar aqui as somas. Então, o somatório de x, o somatório do xi elevado ao quadrado, né? Então, eleva ao quadrado cada valor de x. Ó, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, soma tudo dá 91. Né? Então, o que vai acontecer, tendo todos esses somatórios calculados, né, tu vais calcular, ó, o A1, que eu destaquei ali, que é igual a B. Né? Então, ó, como é que eu calculei? Ó? Fiz uma adaptação, né, da fórmula do ajuste linear. Vamos olhar aqui. Vejam. Se eu consigo. Tá. Ó. Então, o A1 vai ser N, né? Deixa eu tirar daqui. Tá aqui, ó. Essa célula aqui é o numerador dessa fórmula. Tá? Ó. Então, só a parte de cima aqui, ó. N, que é o F10, tá aqui, ó. Que é 7, né? Vezes o K11, que é o somatório de x vezes y. Né? Então, o que vai fazer? Vai adaptar o somatório de x vezes o logaritmo de y. Vai pegar esse somatório aqui, ó. Tá? Que é o K11, tá vendo? Ó? Somatório de x vezes o logaritmo de y, que é o 105,2332, menos somatório de x, que é este número aqui, que é 21, vezes o somatório do logaritmo de y, que é essa célula anterior aqui, 31,75866. Tá? Esse é o numerador, que dá o 69,68691. O denominador, né, que é n vezes o somatório de x ao quadrado menos o quadrado do somatório de x. Né? Então, para obter esse 196 aqui, ó, né, ó, vejam lá, n, que é 7, né, é a célula F10, vezes o I11, ó, que é o somatório do xi ao quadrado, menos o somatório de x, que é a célula G11 elevado ao quadrado. Divide essas duas quantidades, vai dar o A1, né? Então, divide essa célula por essa aqui, 0,355545. Isso aqui é o A1. Né? Para calcular o A0, vai fazer somatório do Y. O que é o somatório do Y aqui? É o somatório dos logaritmos de Y. Tá? Menos o A1 vezes o somatório de X, dividido por N. Né?
certo? Então, eu somo, ó, essa célula aqui, que é o cálculo do A0, ó, como é que ele é calculado. Opa, desculpe, é o numerador aqui. Vou botar o numerador. Ó, veja lá, J11 é o somatório dos logaritmos, menos o A1, que é a célula F14, multiplicado pelo G11, que é o somatório de X. Né? Aí divide por N, vai te dar o A0. Veja que o A0 é simplesmente esse valor aqui dividido por N. Ó. Certo? Para obter o A, tu vai fazer a função inversa. Né? O A vai ser... Aqui, ó. O A é igual a ESP de... Opa. O A é igual a ESP de A1. O A0. Certo? Ó, vamos lá no texto. Uma vez calculado o A0, o A vai ser o E elevado no A0. Né? Então, fazendo essas contas, a gente obtém este modelo aqui. Né? O A0 igual a 3,47 e o B igual a 0,35. Né? Certo? Então, veja que a função de ajuste, né, ele é calculada dessa forma. Tá? Então, está aqui o A. Né? Então, a função de ajuste é o A, que é 32,14,685 vezes ESP de 0,355545 vezes X. Né? Essa é a função de ajuste. Né? Que aparece aqui, ó, os valores calculados em todos os pontos. Então, vocês vejam que a diferença, né, entre essa função e o y, a gente pode obter aqui, ó, o resíduo. Né? Vamos botar assim, resíduos. Então, eu pego cada uma das diferenças e elevo ao quadrado. Né? Então, eu pego lá, igual, pego esse valor, boto um parênteses aqui, ó, pego este valor, menos o y e elevo ao quadrado. Ó. Certo? E aí, certo? E aqui eu vou botar a soma, né? Então vejo que a soma dos quadrados dos resíduos vai dar 18,1421. Então a gente vê, né, que os pontos da função de ajuste estão bem próximos aqui, ó, da tabela. Né? Tem uma diferença um pouquinho maior aí no último ponto, ó, tá vendo? Desgarrou um pouquinho aqui, ó. Aqui é 32,14, aqui é 32, aqui é 45, lá é 47, 65,45 contra 65, 93,4 contra 92, 133,2 contra 132 e assim por diante, né? Tá? Então, isso é interessante, né, de observar esta propriedade, tá? E como eu disse para vocês, né, aqui, ó, a gente pode inserir, né, o delta do logaritmo. Quer ver, ó? Símbolo. Então, delta. E agora vamos botar o time de novo. Como é que a gente faz isso? Né? A gente subtrai os logaritmos na ordem que a gente calculou. Por exemplo, aqui, ó, vai pegar este valor, que é o logaritmo do 47 menos o logaritmo do 32. Este menos o da primeira linha. Né? E aí, mesma coisa, terceira menos segunda linha, né? Ó, até a penúltima linha. Opa, tem que arrastar aqui. Então, vocês vejam, aqui não tem, esse aqui não tem.
Esse aqui são as somas. Vou botar uma cor diferente nas somas aqui, para não botar em negrito as somas, que daí não tem problema. Ó, a gente vai até a penúltima linha, né? Então vocês vejam que as diferenças dos logaritmos dá praticamente a mesma quantidade. Ó. Então, quando essa diferença aqui dos logaritmos é praticamente constante, isso é um bom indicativo de que a função de ajuste exponencial dá um bom resultado. Tá? Na verdade, existem outras formas de também enxergar, né? Isso aqui é um problema de crescimento de bactérias. Tá? Então, a experiência, né, do pessoal da biologia, do pessoal da engenharia química, pessoal que faz experimentos, né, a experiência, a tradição, o conhecimento acumulado nesse tipo de problema indica que o crescimento exponencial é um crescimento que dá um bom resultado para modelar o crescimento de bactérias. Por quê? Porque, especialmente no início, né, pessoal, que é o que acontece com também algumas doenças infecciosas, no início, né, em que a população ainda é pequena, as condições para a proliferação, isto é, para o crescimento, para o aumento da população, elas são favoráveis, né, porque tem poucas bactérias e tem bastante alimento, as condições de clima, de temperatura, etc., em geral são favoráveis. Então, o crescimento acaba sendo exponencial. Né? O que se observa é isso. Depois de um tempo muito elevado, aí começa a haver disputa, né, entre as próprias bactérias pelo meio de subsistência, começam a interagir com outras espécies e acaba havendo competição. Então, aí pode ser que o modelo exponencial não responda bem, mas no início ele dá uma boa resposta também por estas condições. Tá? E isso é observado aqui, no intervalo de tempo relativamente curto, né? Então esse gráfico aqui, ó, ele é muito bem aproximado. Né? Se a gente fizer, quer ver, ó, vamos fazer aqui um gráfico, vamos botar aqui o Y, vamos copiar essa coluna aqui do Y, opa, desculpe, vamos copiar a coluna do X, aqui do lado, aqui, ó. E a coluna da função de ajuste. Eu vou fazer o gráfico dessa tabela de pontos. Faltou... Opa. Transferindo para cá. Somando aqui. Que loucura. Ah, ele está fazendo uma adaptação da fórmula. Esse é o problema. Então, vamos fazer o seguinte. Então, de novo aqui a fórmula. Vamos calcular de novo. Essa célula F4 vezes ESP vezes essa célula vezes essa célula aqui. Deu certo aqui. Esta célula de novo igual a esta célula vezes exponencial vezes exponencial desta célula vezes este valor aqui.
mostrar aqui. Agora eu vou fazer o gráfico desses pontos aqui. Então, finalmente. Vocês vejam que esses dois gráficos são praticamente iguais. Ó. Aqui é a função de ajuste, né? E aqui são os pontos da tabela, são os pontos tabelados. Tá? Então dá para ver que são praticamente iguais, né? Okay? Então, certo, pessoal? Então, esses dois exemplos aí são os modelos que a gente vai utilizar com a maior frequência, né? Porque eles são modelos mais simples e que respondem com boa qualidade, tá? Então, eu vou indicar para vocês aqui, ó, depois eu vou deixar ele disponível no Moodle, esse exercício que eu vou indicar aqui no texto, aqui, ó, lá na parte final. Tem aqui algumas outras sugestões, esse exercício aqui, ó. Lá da página 10 aqui, esse exercício aqui. Então, a tabela 2, vou botar aqui uma fonte um pouco maior aqui. A tabela 2 apresenta a produção de aço nos Estados Unidos em milhões de toneladas durante os anos de 1946 a 1956. Esses dados foram extraídos do livro do Spiegel, tá? Estatística, do M. Spiegel, de São Paulo, de 1985. Pede para fazer o gráfico de dispersão dos pontos e determinar a função de ajuste linear, calcular o coeficiente de determinação. A partir disso, pede para estimar a produção de aço no ano de 1957. Então, vocês têm aqui, ó, esses dados, todos os anos aqui de 1946 até 1956, e aqui a produção de aço, né, em milhões de toneladas, certo? Então, a ideia é vocês fazerem, né, o uso do modelo de regressão linear para determinar a função de ajuste linear, calcular os coeficientes A0 e A1, né, e para isso vocês podem, né, fazer o uso dessa planilha aqui, ó. Vocês têm essa planilha do Excel, eu vou publicar ali no Moodle depois, né, vocês podem fazer o uso dos somatórios aqui, certo? Para calcular esses coeficientes e determinar o R2. Então, vocês têm ali as fórmulas todas, né, para o cálculo dos coeficientes, bem como o cálculo do R2. Tá? Certo? Então, eu vou encerrar aqui, ó, e vou publicar esse texto, vai estar lá o exercício, né, com os dados para vocês tentarem resolver este exercício. Vou salvar aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui. Hoje, então, eu fiz uma pequena revisão da técnica do ajuste de equações, né? E com isso eu considero que esse tópico, então, está encerrado, está resolvido, né? E na próxima aula, que ocorre na quinta-feira, eu vou iniciar, né? Eu vou iniciar as técnicas de integração. A gente vai ver as fórmulas de Newton-Cotes, que são fórmulas baseadas em discretização do intervalo de integração, e o objetivo é usar essas fórmulas para calcular integrais definidas de funções contínuas em intervalos fechados, né, intervalo de A até B, onde o A e o B são números reais, né? E como vocês devem saber aí, que já fizeram um cálculo, né, a integral definida muitas vezes é interpretada como uma área, né, mas ela também pode ser vista como uma massa, como quantidade de energia, como um montante de um investimento, enfim, tem muitas aplicações, né,
o cálculo da integral definida. Ela pode ser um volume de um sólido, né? Pode ser o comprimento de uma curva, né? E por causa destas inúmeras aplicações, tem certas integrais definidas que não têm possibilidade de serem resolvidas pelo teorema fundamental do cálculo, porque elas não têm aquela integral imediata, como a gente chama, né? O que é uma integral imediata? Por exemplo, integral de x ao quadrado. E x ao cubo dividido por 3, é uma integral imediata. Mas se vocês quiserem calcular a integral do n a menos x ao quadrado, né, tudo isso em relação a x, evidentemente, essa integral não tem integral imediata. E inúmeras outras funções, as funções de Fresnel, o cosseno de Fresnel e o seno de Fresnel, são exemplos de funções que não possuem integral imediata. Então, essas funções todas, para serem integradas, eu preciso usar as chamadas técnicas de integração. As mais conhecidas são a fórmula dos trapézios, a fórmula de Simpson, né? Então, todas essas fórmulas nós veremos aí a partir da próxima quinta-feira. Certo, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Por enquanto não, professor. Então tá. Então eu vou processar o texto ali, eu vou só dar uma ajeitadinha no texto, tá? Vai ter aquele exercício ali sobre ajuste, né? Está indicado a vocês tentarem fazer. Eu vou publicar a planilha também, que daí vocês podem utilizar aqueles modelos, aqueles exemplos resolvidos como referência para montar aqueles somatórios e obter a função de ajuste ali daquele exercício. Então tá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Até quinta-feira. Tchau, professor.